Muito bom, vamos, a gente encontra no Daf Lamed Amud Bet, nas cenas de baixo, Tano Rabanan, fala para a gente a Braita, Maim Shinit Galu Arei Lo Yishpechem Bereshut Rabim, alguém que deixou a água descoberta e tem um risco de uma cobra ter bebido dessa água e deixado dentro dela o veneno dela. Não posso jogar essa água no Reshut Rabim, não posso jogar ela no lugar público, porque as pessoas passam lá, às vezes alguém vai passar lá descalço, e a água vai entrar entre os dedos da pessoa, e na hora que vai ficando entre os dedos, com o tempo acaba sendo absorvida pelo corpo e envenena a pessoa. Velo Herbit Vemetabai, também não posso usar isso para. Eles jogavam água na casa muitas vezes, eles jogavam água para que a terra não subisse. O chão era feito de terra, não era chão igual o nosso, nem madeira, nem mármore, nem nada, era feito de terra, então muitas vezes eles jogavam água ou vinho para manter a terra baixa. Não posso jogar essa água, porque também aqui tem o risco de estar contaminada. Veloi gabel metatit, não posso usar essa água também para produzir tit, produzir concreto, às vezes para construir as paredes também. A água contaminada pode afetar as pessoas. Veloi yashke lo behimto velo behimat havero, não posso dar essa água nem para o meu animal beber, nem para o animal do meu amigo. Veloi irchatz behem panav yadav reglav, também não posso lavar o rosto, as mãos e os pés com essa água, justamente rosto, mãos e pés, porque geralmente é isso que eles lavavam. Eles tomavam um banho completo todo dia. Muitas vezes eles tomavam banho só lavando o rosto, as mãos e os pés. Eu não posso lavar essas partes do corpo com água. Herim Omrim, outros dizem. Aparece na Gemara em outro lugar que a Herim é Rabi Meir. Rabi Meir, ele aprendeu a Torá de Elisha ben Avuya. Elisha ben Avuya é aquele que era um grande Chacham, ele acabou largando o judaísmo, ele largou completamente. Rav Meir era aluno dele, ele continuou aprendendo dele, mesmo quando ele ben Aviá saiu do caminho. Então, aparece na Gemara que às vezes ele perdeu o nome dele, Rav Meir perdeu o nome de Rav Meir e chamam ele de Acherim, porque ele aprendeu o Torá de alguém que tinha saído do caminho. De qualquer jeito, fala para a gente a Gemara, fala Braita, Acherim Omrim, tem quem diga, Makom shesh sirta asur en sirta mutar, sobre lavar o corpo com essa água que está possivelmente contaminada, depende qual parte do corpo. Parte do corpo que tem dobrinhas, por exemplo, aí é proibido, mas parte do corpo que não tem dobras é permitido. Por quê? Porque, por exemplo, se eu vou lavar a minha mão, certo? Na mão não tem dobras, toda água que molhar na minha mão, ela vai cair direto, não vai ficar no corpo. Lavar a barriga, por exemplo, a água pode entrar no umbigo, por exemplo, então ela fica lá. Mas falaram primeiro, olha, se é uma parte do corpo que não tem dobrinhas, que a água não vai ficar lá por muito tempo, é permitido, se não é proibido. Perguntaram, mas não está na cama. Está na cama também falou isso. Está na cama liberou lavar as mãos, as pernas e as mãos, os pés e o rosto, porque são partes do corpo que não tem dobras, não tem nada onde a água ficar por muito tempo. Para pior é a mesma coisa. Pelo Rabi Meir falou a regra geral, que depende se tem dobrinhas ou se não tem dobrinhas, se tem por onde a água ficar entrada e ficar parada dentro do corpo, ou não. E tá na cama, deu exemplos. Ele falou o rosto, os pés e as mãos. A priori é a mesma coisa. Falavam também o gavayad, gavaregel, verão maneideapen. Agora tem uma diferença. A parte de trás da mão, a parte de trás do pé e a bochecha, a parte da bochecha do rosto, de acordo com o Tanakama, isso aqui é permitido. Desculpa, de acordo com o Tanakama é proibido. Tanakama falou para não lavar, desculpa, Tanakama falou para não lavar o rosto, as mãos e as pernas. O motivo que ele falou para não lavar, porque nessas partes do corpo tem dobrinhas, digamos assim. Você tem nas orelhas, a água fica dentro do buraquinho, entre as mãos e entre os pés também a água às vezes pode acabar ficando lá, certo? Diferente como eu expliquei antes, de acordo com a cama, isso aqui é proibido, essas partes do corpo são proibidas porque a água acaba ficando. E Rameir falou a mesma coisa, falou, olha, se tem isso daqui não pode, se tem buraquinhos não pode, se não tem buraquinhos pode. A priori é a mesma coisa, responde a diferença entre Tanakama e Chachami e Acherim é o seguinte, a parte de trás na mão, a parte de cima do pé e as bochechas. São partes do corpo, da mão, do pé
do rosto que não tem buraquinhos, a água não fica lá, certo? De acordo com a Herim é permitido, então eu não posso lavar talvez a palma da mão, porque a palma da mão ela tem dobrinhas, tem entre os dedos, a água pode acabar ficando, essa água contaminada e contaminar a pessoa. Mas a parte de cima da mão, a parte de cima do pé, são partes que não têm dobras. Então, de acordo com a Herim é permitido, e de acordo com o Tanakama, não. Mão, pé e rosto é proibido. Amarmar, agora a gente vai tratar um pedacinho da Braita. Lo yashkebaim lo behimtom velo behimah haverot. Assim na Braita que eu não posso dar água para essa água para beber, nem para o meu animal, nem para o animal do meu amigo, certo? Não posso causar prejuízo para ninguém. Veatania, pergunta Gmará, está escrito na Braita, val mashkil lo behimat atzmo. Pergunta Gmará, está escrito na Braita que eu posso dar essa água de beber para o meu animal, certo? Mesmo essa água que está possivelmente contaminada com o veneno da cobra, eu posso dar para o meu animal beber. Responde agora, aqui está na chumbra. Essa braita que permitiu dar para o animal está tratando se eu tenho um gato. Os gatos, eles comem cobras, eles não são afetados pelo veneno da cobra, então isso que está escrito na braita que eu posso dar para o meu animal beber é se eu tenho um gato, que o gato não vai ser afetado pelo veneno dela. Pergunta Gmará, se for assim, de se for assim, por que está escrito na braita? Essa segunda braita que a gente trouxe agora permitiu dar para o meu animal próprio bebê, mas não do meu amigo. Agora está tratando de gatos, qual a diferença entre o meu e o do meu amigo? Do mesmo jeito que o meu gato não vai morrer com essa água contaminada, assim também o gato do meu amigo, porque foi permitido só para o meu e não para o de outra pessoa. Responde Agmará, de Havre Kachish. Fala, olha, embora o gato não vai morrer desse veneno, ele enfraquece, ele perde um pouquinho de força, então eu não posso dar isso pro gato do meu amigo. Fala, de dinamicaches, então pro meu também não. Não posso fazer mal pro meu gato, se isso prejudica o gato, deixa ele mal. Então, do mesmo jeito que eu não posso oferecer isso pro gato do meu amigo, eu não posso oferecer também pro meu gato, porque no meu gato foi permitido. E depois ele fica bem, quer dizer, ele passa mal por 2 dias, por um tempo específico, ele fica um pouco mais fraco, mas depois ele tem anticorpos que protegem ele, cuidam dele, ele fica forte de novo, não tem problema. Por isso eu posso dar para o meu gato beber. Pergunta agora, se for assim, de Havrinami, do meu amigo também, Adarbário, do meu amigo também vai ficar bem depois. Então qual o problema? Qual a diferença entre o meu animal e do meu amigo? Responde Agmará, Zimin de bailes vunei o mafsid leiminei. Fala Agmará, o do meu amigo, às vezes ele não sabe o que está acontecendo. Eu dei água para o gato beber, o gato bebeu essa água contaminada, ficou fraco 2, 3 dias, e o cara não sabe o que está acontecendo. Fala, olha, eu vou vender o gato está ficando fraco, vou vender ele e vai vender por mais barato, porque o gato parece doente. Ele não sabe que o gato em breve vai ficar bom de novo. Por isso, fala que o do meu amigo que não sabe o que está acontecendo, eu não posso dar para ele beber essa água contaminada. Para o meu gato é permitido. Mas se for outro tipo de animal, um animal que não tem imunidade com o veneno da cobra, é proibido de qualquer jeito. Amaravasi, Amarabeu, Hamishim, Rabilda, Ben Beiteira, Shloshai e Notem. Tem 3 tipos de vinho, quer dizer, tem 3 dinim, alachot diferentes ligada ao vinho, dependendo de qual a situação do vinho específica, ligado a Yain Nesser. Yain Nesser é o vinho, certo, que a gente falou, que ele foi jogado no altar para Avodah Zarah. Yain Nesser mesmo, certo? O vinho que foi usado para jogar no altar da Avodah Zarah, Asur Be'anal, Metame Tumah Hamurá Bekazait. Ele é Asur Be'anal, não posso ter proveito dele, e ele impurifica uma Tumah Hamurá se tiver a quantidade de Kazait. Se tiver uma quantidade de Kazait de vinho, certo? O volume de uma azeitona, esse vinho de avodazará, ele impurifica igual morto, certo? Qualquer pessoa que encoste nele, carregue ele, esteja no mesmo ambiente com ele, essa pessoa é impurificada igual morto. Staminam, um vinho que pertence a um goi, eu não sei se ele usou ele para Vodazará ou não, que Chachamim proibiram, certo? Chachamim proibiram qualquer vinho que foi mexido, movimentado, pertencente a ou pertencente a um Deus também, mas foi mexido, movimentado por um goi. Chachamim proibiram esse vinho, então vinho que eu não sei se ele foi usado para Vodazará, que a proibição dele é somente Drabanan, Asur Be'anah, mas também Tomat Mashkim Berevit, ele é proibido de ter aná, certo? Na dúvida, Hamim Tiknu decretaram que é
proibido, e a tumá que ele causa é uma tumá leve, ele impurifica comidas e bebidas. Comidas e bebidas que encostaram nesse vinho ficam impuras, mas ele não impurifica igual o morto. Qualquer pessoa que encoste, ele não impurifica pessoas, não impurifica objetos, ele só impurifica comidas e bebidas se ele tiver a quantidade de um levita. E outro din, o terceiro, esse é o segundo din, certo? O primeiro din é Yain Nesech mesmo. O segundo din é um vinho que eu não sei o que aconteceu com ele. O terceiro é Mavkid no Etzilovet Kochavim, Asur Beshtea Mutar Be'anah. Se eu deixei um barril de vinho com um goi, certo? Eu deixei com ele, falei, olha, guarda aqui o meu barril, esse vinho que é meu, não pertence ao goi, é proibido beber ele, pelo risco de que talvez ele fez alguma coisa, usou de Avodazará, porém ele não é proibido de ter, posso ter proveito, ele não está incluso na proibição de Rabanan, de Isur Aná, de vinho de Ain Nesek, certo? Então, o vinho que eu deixei guardado com Goi é uma afkadá, certo? Eu deixei guardado com ele, ele está guardando para mim por um tempo, esse vinho é permitido de ter Aná, eu só não posso beber. Pergunta Gemara, Vetna, Narei está ensinando a Mishnah, Mafkid perguntava de Silvet Kochavim, Marem que perguntava Silvet Kochavim, Leshvito Lemaase, pergunta Gemara, Narei está escrito na Mishnah que se eu deixar as minhas frutas com o Ovet Kochavim, certo? O Ovet Kochavim, o Goi, ele tinha um armazém no qual ele guardava coisas para as pessoas. Se eu deixei as minhas frutas com ele, na hora que eu vou pegar as frutas de volta, eu considero essas frutas como se fossem pertencentes ao Ovet Kochavim, tanto com relação a Shemitah, quanto com relação a Maaser, ou seja, eu vou ter que tirar todo o Maaser de novo, eu vou ter que começar do zero. Eu preciso suspeitar que talvez ele trocou as minhas frutas por uma fruta que estava pior, por uma fruta que não tinha tirado dela Maaser, ou por uma fruta que era dona da Shemitah, que eu tenho menos liberdade com essa fruta. Então, tudo que eu deixo com o Oved Kochavim, eu tenho o risco, eu tenho a suspeita de que ele trocou o que era meu por algo que era dele, que valia menos, e ele ganhou dinheiro com isso. Então, se for assim, pergunta a Gemara, por que quando eu deixei o meu vinho com o Oved Kochavim, a proibição é somente beber, deveria ser proibido de ter proveito disso como se fosse vinho do Goi? Responde a Gemara, que Goncheched lo querem Zavid. Fala, está tratando o seguinte, está tratando que não é que eu só deixei com o Goi para ele guardar no armazém dele, eu defini um lugar específico, falei, olha, vai ficar em tal lugar e me dá a chave. Eu peguei a chave do armário onde vai ficar o meu vinho. Então, já que eu peguei a chave de onde vai ficar o meu vinho ficou trancado e só eu tenho a chave, por isso não tenho risco, não tenho a suspeita do Goi ter substituído o meu vinho com outro vinho. Por isso, nesse caso, o vinho está permitido. Pergunta fala, mas espera aí. Se você está me falando que está tratando que eu tranquei o meu vinho num armário, eu peguei a chave e só eu tenho a chave, o Goi não tem a chave, então deveria ser permitido mesmo beber. Por que a Braita disse que a subestar mutar baná? Porque a Braita proibiu beber, só permitiu ter proveito. Eu posso vender, mas proibiu beber. A priori, se somente eu tenho a chave, eu deixei lá guardado, ou se o barril estava fechado de uma maneira em que é difícil de abrir, e se ele abrisse, ia ser difícil falsificar a fechadura. Então, esse vinho está permitido completamente, certo? Seria como qualquer vinho que o Goi carrega de um lado para o outro, que ele não tem como ter acesso ao vinho, não tem um risco nenhum de Ainésia, já que o Goi não tem acesso ao vinho. Então, deveria ser permitido mesmo beber. De Rabi Yochanan Nikla le Parvad. Certa vez, Rabi Yochanan, ele chegou na cidade chamada de Parvad, Amar Klum Yesh Mishnat Bar Kapara, e ele perguntou para todo mundo que estava lá no Beit HaMidrash, será que alguém aqui sabe o que Bar Kapara diz com relação ao vinho? Será que alguém tem conhecimento da linha de Bar Kapara com relação ao vinho? Está na lei Rabi Tanhum de Min Parvad, e aí alguém chamado Rabi Tanhum, dessa cidade de Parvad, falou para ele, olha, eu sei o que Bar Kapara falava com relação a isso. Ele fala o seguinte, Amafkide no etzelvet kochavim mutad bestiá, alguém que deixa o barril de vinho dele com Oved Kochavim, com o idólatra, já que esse vinho ou ele está trancado com chave, ou ele tem uma fechadura, ele tem uma cobertura que é difícil de abrir, e o Goi não tem acesso ao vinho, esse vinho está permitido de ser bebido, diferente do que a gente falou antes. Karei makom sheipola etz shamiu. Shamiu, salgadata é aquela shamiu perotav. Fala Gmará,
que Rabi Yochanan, quando ele ouviu que Rabi Tanhum tinha uma Kabbalah, ele tinha uma tradição em nome de Bar Kapara, justamente ligado a isso, ele falou sobre Bar Kapara o seguinte passuco: Makom sheipol haetz sham yiyu. Aonde cair a árvore, lá ela vai ficar. A árvore aqui representa o Tamir Chacham, que ele dá frutos. Então o passuco fala: aonde o Tamir Chacham cai, aonde ele se encontra, lá ele fica. E aí, por exemplo, quer dizer sham yiyu, lá ele fica, ele muda, às vezes ele vai de um lugar para o outro. Então explica: não, sham yiyu perotav, lá vão ter as frutas dele, ou seja, igual uma árvore, se você levar de um lado para o outro, ela vai deixando frutas no caminho, onde ela vai passando, vão caindo as frutas, assim também o Talmid Chacham, onde o Talmid Chacham passa, ele deixa lá alunos, ele deixa lá perot. Então, isso que Bar Kapara, ele não era de Parvat, mas ele passou por lá aparentemente, e ele já deixou conhecimento nesse lugar. Então, volta a nossa pergunta: por que a gente disse na Braita em cima que se eu deixei meu barril de vinho com um goi trancado à chave ou com algum tipo de cobertura, que consequentemente o goi não tem acesso ao vinho, o vinho está proibido de ser bebido, só é permitido ter proveito, e aqui a gente vê que não, aqui está escrito, em Bar Kapara disse claramente que é mutar bená, a maravilheira locacha, rablezer arabanan, fala rablezeira, não tem discussão, a discussão, na verdade, quer dizer, tem discussão, mas não é uma contradição, são simplesmente duas opiniões, tem a opinião de Rablezer e tem a opinião de Rabanan. Qual a discussão entre eles? Como a gente encontra na Braita de Tânia, alguém que comprou uma casa dentro de um pátio de um Oved Kohavim, certo? O Oved Kohavim é dono do pátio, dono da Shkuna, lá do bairro, e o cara comprou, alugou uma casa lá dentro, o Meleu Yain, e ele colocou o vinho dele lá, ele deixou o barril de vinho dele na casa dele, certo? Mas dentro do Hatzer, dentro do pátio do Kohavim, o Mafteach Chotam Beyad Israel, e o Yehudi que deixou as coisas lá, ele tem a chave, certo? Ele tem a chave da casa onde estão os barris, ou o barril está fechado, está com uma cobertura que é difícil de falsificar. E Rabelezer Matir Chamim Mosrim, Rabelezer fala, está liberado, o vinho está liberado, e Chamim proíbem. Ou seja, a discussão que a gente encontra com relação ao vinho que ficou fechado com uma chave, a gente vê na continuação o que acontece, eu tenho duas coberturas. Mas a priori, um vinho que ficou somente com uma cobertura, Rabelezer libera já. Se o meu vinho está trancado a chave, ou se ele tem uma cobertura que é difícil de abrir e refazer a fechadura, então o goi não vai falsificar, de acordo com a Bezerra é permitido, de acordo com a minha é proibido. Então a Braita que falou lá em cima que se eu deixei meu barril de vinho com o Oved Kohavim, eu não posso mais beber esse vinho, mesmo que ele ficou trancado a chave, o goi não tinha acesso, mas eu posso ter proveito, de acordo com o Chachamim. E a história de Rabi Yochanan, que foi falar não de Bar Kapara, que se eu deixo meu vinho com o Oved Kohavim é permitido beber, segue a opinião de Rabi Eliezer, que só tinha uma chave, só tinha uma separação entre o goi e o acesso ao vinho, Rabbi Eliezer Matir e Chamim Mosrim. Então não é contradição, são duas opiniões. Amar Bechia Breid Rabi Chia Bar Nachmani Amar Rav Chizda Amar Rav, certo? Assim falou Rabi Chia, filho de Rabi Chia Bar Nachmani, em nome de Rav Chizda, em nome de Rav. Ve'amar Ilai, tem quem diga que aqui a fonte é outra versão. Amar Rav Chizda Amar Zeiri, Ve'amrei, tem quem diga que Amar Rav Chizda Amar li Abba Bar Chama, certo? Achi Amar Zeiri, assim falou Zeiri, tem algumas opiniões quem falou isso exatamente, mas foi dito que Alahá que era Beliezer, Alahá como Beliezer, que o vinho, se ele tiver uma cobertura só, seja uma chave para entrar no armário, seja uma cobertura difícil de ser falsificada, o vinho está liberado. Amar Rabi Elazar, agora a gente vai ver uma discussão entre Rabi Yochanan e Rabi Elazar com relação a esse din. אמר רבי אלעזר, פרע רבי אלעזר, הכל משתמר בחותם אחד, חוץ מן היין שאין משתמר בחותם אחד. Fala, Blazar, que tudo é suficiente um rotam, é suficiente uma cobertura, uma fechadura. Então, um pedaço de carne, por exemplo. Eu tenho um pedaço de carne que eu estou vendendo para alguém, eu pedi para um goi levar essa carne para a pessoa. Ah, tem o risco do goi substituir a carne kasher por uma carne taref no meio do caminho. Se tiver rotam errado, se tiver uma fechadura, ou seja, está fechada no plástico ou algo do tipo, algo que é
difícil de falsificar, certo? Não que está num saquinho, está num plástico fechado, isso daqui já está permitido. Fora o vinho não é suficiente um, o vinho precisa de duas fechaduras, duas coberturas, algo do tipo. Rabi Yochanan amar, filho yain mishtamer bechotam echad. Rabi Yochanan fala que não, que mesmo o vinho é suficiente uma fechadura, certo? Essa discussão entre Rabi Lazar e Rabi Yochanan, não tem discussão. Aqui Rabi Lezer, aqui Rabanan. A mesma coisa que Rabi Lezer e Rabanan discutiram se para o vinho é suficiente uma fechadura, uma cobertura, ou precisa de duas. Discutiram Rabi Lazar e Rabi Yochanan. Ou não discutiram, cada um estava explicando as shitot, certo? Rabi Lazar falou que o vinho precisa de duas coberturas, ele estava explicando a linha de Rabanan. E Rabi Yochanan falou que o vinho também é suficiente uma, ele estava explicando a linha de Rabi Lezer. E cadê Amri? Tem quem diga que a conversa entre Rabi Lazar e Rabi Yochanan foi diferente. Amar Rabi Lazar, הכל משתבל בחותם בתוכותם, חוץ מן היין שמשתבל בחותם בתוכותם. Rabi Lazar fala que tudo é suficiente duas coberturas, tudo fica salvo, certo? Bishtamer, não tem o risco de ter substituído por algo não kasher, se ele tiver rotam betochotam, se ele tiver uma cobertura em cima da outra, ou seja, duas coberturas, fora o vinho, que o vinho nem duas é suficiente, certo? De acordo com o Rabi Lazar, o vinho precisa de mais que duas coberturas. Rabi Yochanan amar, afilo yain mishtamer bechotam betochotam. Rabi Yochanan fala que não. O vinho, se tiver rotam betochotam, se tiver duas fechaduras, é permitido. Vetravaio que era banana. E os dois, tanto Rabi Lazar quanto Rabi Yochanan, discutiram com relação à opinião de Rabanan. De acordo com o Rabi Eliezer, é óbvio que o vinho é suficiente uma cobertura. Se ele estiver fechado numa sala, ou se ele tiver uma cobertura difícil de falsificar, de acordo com o Rabi Eliezer, está permitido. Agora, de acordo com o Rabanan, não ficou claro. O Rabanan fala na Braita só que o vinho nessa situação não é permitido de ser bebido. Se eu deixei o vinho com um goi, eu tranquei ele no armário, esse vinho não pode ser bebido. Eu posso ter proveito, posso vender ele, mas não posso bebê-lo. Ou seja, de acordo com o Rabanan, uma fechadura não é suficiente. Aí discutiram Rabi Lazar e Rabi Yochanan o que Rabanan sim precisam. Marça var que briga Rabanan e Rabi Lezer, bechotam echad, bechotam betochotam, sharu. Rabi Yochanan entende que a discussão de Ramim com Rabi Lezer é se só tem uma cobertura, mas se tem duas fechaduras no vinho, certo? Tá dentro de duas, tá um armário dentro de outro armário, precisa de duas chaves, ou se eu tenho duas coberturas, como vai aparecer agora logo na Gumará, duas fechaduras para o vinho, aí Rabanan concordam que está permitido. O Marsavar e Rabi Lezer discorda. Rabi Lezer entende que, de acordo com Rabanan, filo chotam betochotam masrei, que Rabanan proíbe mesmo quando tem dois chotamot, tem duas fechaduras, Rabanan proíbe de qualquer jeito, aparentemente porque o vinho é muito caro. O vinho tem um valor muito alto e o goi vai se esforçar para abrir as duas fechaduras e fechar elas de maneira que não pareça falsificado. Então tem o risco do vinho ter sido substituído por um vinho não kasher, de acordo com o Rabanan. Pergunta Gmará, pergunta Gmará, o que é chotam betochotam? O que é duas fechaduras? Amarava falava o seguinte: Agana de puma de chavita, shrika, vechatima, ave chotam betochotam. Veilolo, falará o seguinte, por exemplo, se eu tenho um barril de vinho e eu peguei uma cesta grande, certo? Eu peguei um pote grande, virei ele em cima do barril, certo? Isso aqui cobriu o barril de vinho e ele fica meio apertado lá. Eu amasso ele, ele aperta bem, fica difícil de levantar e tirar. Agora, se além de fazer isso, além de colocar esse barril, essa cesta ou algo do tipo em cima do barril, eu ainda coloquei algum material, tipo concreto, alguma coisa em volta do barril para prender essa tampa, e aí para abrir a tampa eu tenho que quebrar essa cola, esse concreto que está em volta e depois tirar. Isso daqui é chamado chotam betochotam. Eu tenho duas fechaduras que são difíceis de abrir, isso daqui é suficiente para liberar o vinho de acordo com algumas opiniões. Agora, se não. Se eu só cobrir com um barril, é um pouco difícil de abrir e tirar, mas dá para abrir e tirar somente fazendo uma peulá, uma atividade, aí é proibido. De kula o da cave chotam betochotam, lomia da clove chotam betochotam, assim também com relação a uma cesta, alguma outra coisa do tipo em cima de um jarro, se está bem preso, certo? Se o que eu coloquei em cima ele está bem
prensado, que não é só levantar, tipo, não é uma tampa que eu levanto e tiro, é uma coisa que está prensada, e aí, além disso, eu coloco uma fechadura, coloco uma corda para trancar, coloco um material para grudar, isso daqui é chamado Chotam Betor Chotam, é permitido, senão não. Nod bediskia, hatimat piv lemata ave Chotam Betor Chotam, piv lemala lo ave Chotam Betor Chotam. Se eu tenho um nó de vinho era um negócio feito de couro, onde eles costumavam colocar vinho para viagem, e ele ficava amarrado em cima. Se eu coloquei o vinho lá dentro, virei isso de ponta cabeça e coloquei ele de ponta cabeça dentro de outro saco amarrado, isso é chamado Chotam Betor Chotam. Por quê? Porque para chegar lá dentro ele precisa abrir o de cima, virar o de baixo e abrir o de baixo. Então, já que tem aqui dois esforços, é chamado Chotam Betor Chotam e está permitido. Agora, se ele está pivlemala, se a abertura do nó está para cima, então o cara abre o barril de cima, abre o saquinho de cima e logo abre o saquinho de baixo, tá um do lado do outro, isso daqui não é chamado Chotam Betor Chotam, e aí o vinho está proibido. Vechikai fumia legav vetzai vechati ma vechotam betor chotam. E agora, se eu peguei esse nó de vinho, esse negócio de couro que eu coloco o vinho dentro, amarrei ele, coloquei a boca dele para dentro, certo? Amassei ela para dentro, inverti ela, coloquei para dentro e amarrei de novo. Isso daqui é chamado de Chotam Betor Chotam. São duas fechaduras que fica mais difícil de chegar de chegar no vinho, certo? Fazer uma pequena pausa, depois a gente continua.